Olá, boa tarde. Quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Hoje é Dia da Bandeira e Dia Internacional do Homem. O Boletim Guará está no ar. Eu começo o boletim com uma pergunta. E se tivesse uma maneira de acompanhar de forma isenta a regularidade e eficiência das compras públicas? Pois te respondo que existe. Ontem foi instituído o Observatório Social de São Luís. A partir do ano que vem, ele vai acompanhar as licitações públicas da Prefeitura de São Luís na Câmara de Vereadores. Veja os detalhes. Você já parou para pensar o quanto tem feito o seu papel de cidadão, fiscalizando e cobrando do poder público a efetivação de políticas públicas? O número de pessoas que ficam atentas às ações dos gestores não é nem de perto como deveria. Nem mesmo as câmaras municipais fazem isso com o rigor necessário. Daí, o envolvimento da sociedade civil organizada é muito importante. Em São Luís, está sendo implantado o Observatório Social, um organismo que pretende acompanhar as licitações públicas realizadas pela Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores da capital. Tem duas atividades de observação que a gente vai fazer, que é, em primeiro lugar, o acompanhamento das compras do município, tanto as compras feitas pela Prefeitura quanto as compras feitas pelas câmaras de vereadores. Nós vamos desde a análise dos editais de licitação, queremos fazer isso com 100% das licitações públicas, desde analisar o edital, até verificar se a mercadoria comprada chegou de fato ao seu destino. Essa é uma coisa. A outra é a avaliação dos portais de transparência, tanto do Poder Executivo quanto da Câmara de Vereadores também, para saber se tudo que a legislação exige de direito de acesso à informação está disponível nesses portais. O primeiro passo para constituir o observatório foi dado hoje. Uma assembleia discutiu a formação da entidade que deve integrar a Rede Nacional de Observatórios Sociais. Qualquer pessoa pode participar do Observatório Social. Precisa só atender algumas condições. Exigimos que, primeiro, tenha caráter apartidário, ou seja, o cidadão que quiser fazer parte do observatório, ele não pode ser filiado a partido político e ele também não pode ser servidor da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores, porque são os órgãos que nós queremos justamente acompanhar e aí para evitar conflito de interesse. O Observatório Social já existe em cerca de 150 cidades brasileiras de 17 estados. O de São Luís será o primeiro do Maranhão. Depois, deve avançar para outras cidades com grande importância dentro do estado, como Imperatriz, Caxias, Balsas. E quanto mais observatórios, melhor. A contribuição do organismo é principalmente na geração de economia. E os preparativos para o debate do segundo turno com os candidatos à vaga na Prefeitura já começaram aqui na TV Guará. Cumprindo a tradição, a TV volta a abrir o espaço democrático. Já nos preparativos para o debate do segundo turno, a TV Guará reuniu com a assessoria de comunicação dos candidatos que vão disputar a vaga à Prefeitura de São Luís. Mais uma vez, abrindo espaço democrático. Tudo muito tranquilo, a relação que nós estabelecemos com todos os candidatos, inclusive com os dois que ficaram para o segundo turno, está excelente. As nossas propostas foram todas encaixadas na agenda de cada um e está tudo resolvido. O debate Guará está marcadinho para acontecer com os dois candidatos, dando tudo certo. A TV Guará vai mais uma vez cumprir o seu papel democrático, isonômico e sempre tentando levar as informações para ajudar os eleitores de São Luís. O debate tem data marcada para o dia 24 de novembro, às 10 da noite. Serão 4 blocos, o primeiro com a apresentação dos candidatos, das regras e o sorteio para definir qual candidato fará a primeira pergunta. No segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas escritas dos jornalistas da TV Guará. No terceiro bloco, o tema é livre e no quarto, terá espaço para direito de resposta. Por fim, as considerações finais. O candidato Duarte Júnior terá que apresentar resultado negativo para a Covid-19 até às 8 horas da noite do dia 23, mas todos os participantes do debate deverão ser testados. Para os assessores, a reunião aconteceu de forma tranquila. Eles também elogiaram o espaço dado pela TV Guará. A Guará sempre preza por essa democracia e, mais uma vez, esse espaço é a demonstração desse compromisso da Guará com os candidatos.
Foi assim no primeiro turno, tem sido assim no segundo turno, então a gente só tem a agradecer a Guará pela oportunidade. Foi uma reunião excelente, uma reunião tranquila, né? Onde a gente acordou os horários, né? Como vai ser as perguntas, como vai ser o debate e a estrutura. Bem, como estamos no mês da proclamação da República, que foi no dia 15, vamos falar o que aconteceu aqui no Maranhão. O Estado só aderiu dias depois. Quem conta essa história é Eugis Lima. Quem caminha pelas ruas do centro histórico nem imagina que esses locais foram cenários de grandes momentos da nossa história. Segundo este historiador, na época as informações demoravam a chegar e o receio dos líderes era em divulgar uma informação que poderia ser falsa. Essa data tradicionalmente não é comemorada, mas historicamente falando, a proclamação da República aqui no Maranhão, ela se dá no dia 18 de novembro de 1889, ou seja, com atraso aí de três dias em relação aos acontecimentos que vão ocorrer no Rio de Janeiro, ou seja, o 15 de novembro. E aí tem uma série de explicações para justificar esse atraso. A proclamação da República marcou o fim da monarquia, ou seja, a forma de governo onde o rei exerce um papel político. Em 1889, a queda da monarquia aconteceu no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca. Sem a monarquia, surge a República, que chegou no Maranhão com muitas incertezas. Esse novo regime motivou que surgisse um novo movimento, que ficou conhecido como 17 de novembro e foi liderado por ex-escravos. Eles temiam que com o fim da monarquia pudesse voltar à escravidão e por isso eles decidiram seguir protestando pelas ruas do centro de São Luís. O movimento deixou 14 pessoas feridas e 4 mortos, um ato de luta e resistência que ainda hoje é reflexo de muitas manifestações realizadas por grupos e movimentos sociais. Ele é revestido de uma série de peculiaridades, né? Só para citar um exemplo, o movimento republicano aqui no Maranhão, ele era mais forte no interior do estado do que na própria capital, né? Então, assim, temos como referência, né, o município de Barra do Corda, né, que era considerado na época a capital do movimento republicano no Maranhão, né? Mas aqui em São Luís, de forma mais tardia, mas também teve clubes republicanos, que eram organizações onde essas pessoas adeptas, né, desse movimento se reuniam, eram chamados de clubes republicanos. E aqui em São Luís, uma das lideranças do Clube Republicano de São Luís era o Paulo Duarte, que era um talentoso advogado, né? Então, quando essa informação que a monarquia tinha caído chega aqui em São Luís, né, então vai haver uma reação, né, por parte de ex-escravos, libertos, mestiços, né, contra esse novo regime, né, e vai ocorrer uma grande manifestação que vai acabar em morte, em fuzilamento desses ex-escravos, que vai ficar conhecido como Movimento Popular 17 de Novembro, também conhecido como o fuzilamento do dia 17 de novembro, né. Bom, voltamos depois do intervalo, um instante só. Bem, acontece até amanhã a Semana da Consciência Negra. Veja os detalhes com o coordenador do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, juiz Marcos Ramos Fonseca. A Semana da Consciência Negra é uma oportunidade para o debate e reflexão acerca da temática racial no Brasil. O enfrentamento ao racismo, ele parte da perspectiva da necessidade de conscientizar-se a sociedade acerca da prática sistemática de atos de discriminação em face da população negra. Os negros compõem 56% da população brasileira e aproximadamente 76% da população maranhense. E há uma subrepresentatividade nos espaços de poder. No âmbito do Poder Judiciário, por exemplo, 18% dos juízes se autodeclaram negros, de acordo com as pesquisas do CNJ e da Associação de Magistrados Brasileiros, o que demonstra justamente essa baixa representatividade. Daí a necessidade de ações afirmativas que venham equalizar, equilibrar essa relação de acesso a cargos públicos
e as cotas em concurso público são uma política pública necessária para que haja esse equilíbrio e haja o incremento da representatividade racial no Poder Judiciário e também nos demais espaços de poder. Agora me diz uma coisa, quem não quer facilidade na hora da transferência de valores em transações bancárias e ainda mais com a isenção de cobrança no pagamento de taxas? Esta é a proposta do Pix. Simplificação. Essa é a meta do Banco Central com o Pix, novo sistema de transações financeiras online. Em teste desde o mês passado, o Pix entrou em funcionamento definitivo na segunda-feira. A promessa com o novo sistema é só de vantagens, a começar pelo tempo que a transação leva para ser concretizada. Você vai ter a transação com até 10 segundos, você já tem a transferência, o pagamento já feito na sua conta. Você vai ter uma agilidade maior desses sistemas de pagamento e transferência. E isso vai proporcionar uma troca a circulação de moeda vai ser mais rápida do que a tradicional. Principalmente no interior do estado, naquelas localidades onde você não tem instituição bancária ou uma casa lotérica, você vai ter uma agilidade maior do sistema de pagamentos e transferências. Outra vantagem é o custo de uma transferência com Pix, bem menor que os tradicionais TED e DOC. O custo dele para a pessoa física, de uma para outra, é zero. E se você for comparar com os meios de pagamentos e transferências tradicionais, você tem uma taxa maior. Agilidade na transação e economia nos custos. Isso interessa e muito ao cliente pessoa física. E para usar não precisa baixar nada. Basta cadastrar e vincular uma chave à conta do Pix. A chave Pix pode ser criada de 4 formas. Pelo CPF para pessoas físicas ou CNPJ para pessoas jurídicas, através de um endereço de e-mail, pelo número de telefone celular ou por uma chave aleatória, formada por um conjunto de números, letras e símbolos, gerados também de modo aleatório. A última opção é a única forma de receber um Pix sem precisar informar dados pessoais. De acordo com o economista, o modo de transação é altamente seguro. A tecnologia é de ponta. A gente tem por trás o sistema do Banco Central do Brasil e, além disso, você tem a tecnologia e as seguranças das instituições financeiras. Então, você tem essa preocupação dessas duas principais cadeias de pagamentos e monetárias que vão garantir isso, a segurança para o consumidor final. Bom, voltamos depois do intervalo. Aguarde um instante só. De volta ao Boletim Guará. Para você que não conseguiu acompanhar algum programa da TV Guará, não tem problema. Você pode ver ou rever nossos programas com calma no nosso canal do YouTube, TV Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Você também encontra notícias e fica bem informado acessando o nosso site, Portal Guará. Notícias de todo tipo, você confere também, além da TV e do portal, temos o melhor rádio online que você já viu e ouviu. Rádio Guará, uma programação selecionada com música de qualidade e boa informação. Você encontra acessando www.radioguará.com.br. Você também pode acessar nossa rádio pelos aplicativos Sunim e Rádios Net ou pelo aplicativo Portal Guará. Fique sempre bem informado. Bom, como hoje é quinta-feira e quinta é quase sexta, vamos falar em cultura, com a intenção de estimular talentos de intérpretes de São Luís e valorizar a cultura local. Começou ontem o primeiro Festival Ludovicense de Intérpretes da Música. Veja mais informações. Esse é o primeiro Festival Ludovicense de Intérpretes da Música e já está tudo pronto para o Canta São Luís. O evento tem como objetivo incentivar e valorizar os talentos dos artistas locais. Por aqui os ensaios não param para que cada apresentação aconteça sem nenhum problema. Pois é, uma mega estrutura. Na verdade, eu poucas vezes eu trabalhei com uma estrutura tão bacana, né? Tão profissional, então estou muito feliz.
Tá de parabéns a produção, tá de parabéns, né, os artistas do Maranhão, né, de São Luís em especial, já que esse festival é dedicado para os ludovicenses. Então a gente está muito feliz que é um momento histórico, né, da nossa música, onde nós vamos revelar realmente grandes intérpretes da música e de repente lançar para o Brasil, né? Por que não? O festival segue até a próxima sexta-feira na Praça Maria Aragão. Uma comissão formada por um grupo de profissionais vai avaliar os concorrentes, que vão se apresentar acompanhados de uma banda. As premiações variam de 10 a 60 mil reais. Por conta da pandemia de coronavírus, várias medidas estão sendo tomadas, como distanciamento entre as cadeiras, uso de máscaras e o álcool em gel. Quem trabalha com a música no Maranhão vê a iniciativa como um recomeço. É muito bom, né, ter um festival desse em São Luís e poder voltar a trabalhar, né, com o que a gente gosta. É até um sinal de esperança, né, de que tudo já está começando a se resolver e que tudo vai se resolver, né. Então, espero que todos curtam o festival, quem estiver assistindo, quem vier assistir aqui presencialmente, e boa sorte aos candidatos. Como a gente viu aí, a produção do festival está fazendo sua parte. Agora, lembre-se também de quem for ao festival, fazer sua parte também, usar máscara, manter o distanciamento social, para que tudo ocorra bem. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará, logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba, como fazemos qualquer negócio. Até a próxima.